A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Meus irmãos e irmãs de caminhada, estamos juntos novamente para ouvir o professor Joel, que hoje nos apresentará a missão do Cristo segundo a doutrina espírita. Vamos ouvi-lo. Quando o Cristo, espírito mais evoluído, que veio à Terra para desempenhar-se na sua missão divina, fez a afirmativa de que ele não vinha modificar as leis porquanto estas já estavam instituídas. E diremos que todas as leis contidas no Decálogo, contido nas tábuas da lei recebidas no Monte Sinai por Moisés, já eram portadoras destas leis divinas. No entanto, Cristo afirmou que ele vinha dar-lhe cumprimento e preparar a humanidade para que o homem aprendesse na sua trajetória evolutiva amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou ainda: aí estão contidas as leis e os profetas. Este é o propósito do nascimento de Cristo. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, e neste caso, os hebreus, ou que vieram a ser mais tarde na história os judeus, ou ao menos um único povo, sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção, têm o mesmo propósito, o mesmo objeto, e serem atingidos todos nós em nossa autotransformação pela sua solicitude. O papel de Cristo não foi o de um simples legislador moralista, que tem por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às suas profecias, que lhes anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito, pois foi o espírito mais perfeito que já veio à Terra. Espírito que desempenhou-se na sua missão divina. Ele viera também ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, que vem a ser a outra dimensão da vida, já do pleno conhecimento daqueles que dedicam-se ao estudo da doutrina do Consolador prometido. Viera ensinar-lhe, e portanto ensinar a todos nós o caminho de que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus, e de pressentirem esses meios na marcha das coisas que estão ainda por acontecer, para a realização dos destinos humanos. Ele veio também lançar germen de verdades, que segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos viessem para trazer a chave indispensável de todas as ideias, que porém não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de desenvolvimento de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para que a mesma progredisse. A ciência
Na verdade, teve seu progresso. E nos dias atuais poderemos dizer que o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos-la mostra não mais como coisa natural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretada. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se torna de fácil entendimento. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque ela é fruto do ensino dado, não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos do planeta, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim, como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário do que ensinou Jesus, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. As entidades espirituais que se manifestam e que transmitiram suas orientações como Espírito de verdade obedecem à égide de Jesus, que está dando continuidade ao grande plano divino que tem a finalidade de criar no mundo e no íntimo dos seres humanos todas as circunstâncias crísticas necessárias para que tenha no futuro aquelas condições que irão predispor a humanidade, independente de crenças religiosas, para um ecumenismo perfeito dentro dos parâmetros que Cristo estabeleceu, desejou e ainda deseja, para que com todos nós torne-se uma realidade por ele prevista e por ele esperada. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.